Marcos capítulo 7. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Versículo 9. A diferença entre o puro e o imundo, e entre o santo e o profano, havia sido transformada em um conjunto de regras e tradições que eram manipuladas pelos escribas e fariseus como um meio de expor sua religiosidade. Ao contrário daquele que buscava discrição, os líderes judeus faziam de tudo para serem notados e aclamados como exímios observadores da lei. Julgando estar fazendo a vontade de Deus, jeitosamente rejeitavam o assim diz o Senhor, para guardar suas próprias tradições. Jesus não condenou as leis de higiene e nem as leis de saúde, e sim a maneira como elas eram observadas. Na verdade, as regras citadas no capítulo de hoje não fazem parte do corpo de leis dadas por Deus a Moisés, mas faziam parte da tradição dos anciãos. Enquanto lavavam as mãos várias vezes, seus corações estavam cheios de impurezas. E por mais que Jesus os advertisse, a dura cerviz os impedia de entender o que realmente importa aos olhos de Deus. Considerando puros todos os alimentos, Jesus não autorizou a ingestão da carne de animais imundos, pois estes nem como alimento são considerados, mas considerou puro todo o alimento, ainda que ingerido sem que fosse observada a tradição de lavar as mãos, porque o seu objetivo era que o povo entendesse algo muito maior. Ouvi-me todos e entendei, foi o apelo de Cristo para que toda a multidão compreendesse o real significado de suas palavras. Pois longe de estar fazendo o mesmo que fizeram os escribas e fariseus para com os discípulos, Jesus não os estava criticando, mas admoestando quanto ao uso do rigor das tradições em detrimento da lei de Deus. Se observarmos com atenção a lista dos maus desígnios que procedem do coração humano, perceberemos que todos eles estão relacionados com a quebra dos 10 mandamentos. A lei de Deus, portanto, funciona como um espelho para que possamos reconhecer a nossa natureza pecaminosa e a nossa necessidade de um Salvador, e não para contemplarmos a nossa própria imagem com o orgulho de um legalista. Ser um observador da lei está muito acima de ser um crítico praticante de rituais. Ser um observador da lei envolve, em primeiro lugar, o que Cristo mesmo elencou como a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Felizes os que confessam diante de Deus a sua necessidade de um Salvador. Felizes os que assumem que diante de sua condição pecaminosa e de seu coração desesperadamente corrupto, Jeremias capítulo 17, versículo 9, não conseguem fazer nada sem Jesus. Felizes aqueles que, à semelhança da mulher Ciro-fenícia, perseveram em humilhar-se perante o Senhor do Universo, porque no final de suas súplicas vem a vitória. Felizes os que têm um encontro com Jesus à parte e permitem que Ele os cure de sua surdez espiritual e de sua língua impedida de louvá-lo. Não fomos chamados por Deus para sermos juízes de nossos irmãos, e sim para sermos servos uns dos outros. Deus conhece o nosso coração e sabe exatamente o que somos na essência. E todo aquele que o ama e o busca não sentirá orgulho próprio, mas em sua vergonha por sua condição tão dessemelhante de Cristo, não encontra uma posição mais confortável a não ser prostrar-se diante do único capaz de salvá-lo. A bênção do Senhor e a sua aprovação
não dependem do que fazemos ou deixamos de fazer, mas do que permitimos que o Espírito Santo realize em nós. Toda a súplica que ascende aos céus com humildade promove o maior dos milagres, que é a transformação das obras da carne, Gálatas capítulo 5, versículo 19, em fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Vigiemos e oremos. Bom dia, humildes de espírito. Rosana Garcia Barros.